Seja bem-vindo ao canal Analisando a Fé pela Razão. Faço um vídeo com o título Os Maravilhosos Sinais da Volta de Jesus. Eu aqui no canal já tenho, eu vou falar temos, porque para mim eu faço o canal para todas as pessoas que comparecem aqui, que apreciam o meu trabalho, a minha exposição do pouco conhecimento que eu tenho sobre religião e teologia. Porém, dialogando com as pessoas do dia a dia, me deu em mente fazer uma reflexão sobre, especialmente baseado nas visões apocalípticas dentro dos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, sobre o que os cristãos hoje em dia, vou falar dos cristãos, propriamente, porque falo do Brasil. O Brasil é um país com 87%, 87% de população que se declara cristãs. E todo cristão ele vai concordar que Jesus é algo maravilhoso. É a melhor coisa que alguém pode ter na vida. Que Jesus é Deus, que Jesus é amor, que Jesus é paz, é misericórdia, é justiça. As pessoas, elas têm algo em mente quando elas ouvem falar de Jesus, de Deus. Elas têm algo em mente associar Jesus e Deus com a bondade, com algo bom, com algo positivo. Os crentes confessam aguardar ansiosamente o retorno de Jesus. Retorno esse que, de acordo com a própria Bíblia, já era para ter ocorrido no final, antes de terminar o primeiro século, mais especificadamente até o ano 70. Já tenho vídeos aqui no canal abordando esse tema, não vou repetir. Quem quiser, tiver interesse, eu já tenho aí uns 5 ou 6 vídeos abordando tudo sobre a volta de Jesus. Nesse vídeo, eu não vou falar sobre a volta de Jesus, mas sim os sinais maravilhosos da volta de Jesus. Um dos motivos que me fez eu abrir mão da minha fé cristã, que era fervorosa, que era assídua, eu estudava a Bíblia diariamente, constantemente, levava à igreja. Em determinado momento da minha vida, eu abracei verdadeiramente a fé cristã e levava a sério como uma verdade absoluta, inerrante, infalível. E que eu tinha em mente que todas as pessoas do mundo precisariam conhecer a fé cristã, conhecer a Jesus e tê-lo como seu Senhor e Salvador da sua vida. Mas, conversando, dialogando com pessoas céticas, com pessoas que não tinham a crença no cristianismo, na fé cristã, me fizeram despertar sobre o engano que eu estava inserido dentro do cristianismo. E um dos fatores, diversos fatores que me levaram a deixar a fé cristã, foi o fator do medo. A maioria das pessoas vai na igreja pelo medo, se batizam na igreja pelo medo do inferno, pelo medo do diabo, pelo medo da mão de Deus, pelo medo de tragédias, enfim. As pessoas, elas seguem a fé cristã, o que move, como diz o grande professor Leandro Carnal, o que move as pessoas na igreja, o medo. O medo move mais as pessoas a irem na igreja, enche mais as igrejas do que o amor. E eu costumo dizer que aonde existe medo, não existe amor. E aonde existe amor, não existe medo. São duas coisas totalmente opostas, certo? O amor, você faz algo sem esperar nada em troca. O medo, quando você faz algo por medo, é por uma imposição, por uma obrigação. E eu convido você que é cristão, que de repente veio aqui no canal, antes de você criticar, você tem todo o direito de criticar, por isso os comentários do canal Analisando a Fé pela Razão são abertos a qualquer pessoa, não excluo comentários, deixo aí. Se for interessante, for bacana, vai ser respondido. E eu gosto, inclusive, de receber críticas construtivas, tanto da parte de religiosos, quanto da parte de pessoas céticas e incrédulas de um modo geral. Para você que é cristão e que de repente ainda está esperando a volta de Jesus, embora a Bíblia fala que essa volta já era para ter ocorrido há muito tempo, não sou eu que falo e sim a própria Bíblia, o próprio livro sagrado, eu vou convidar você a refletir que se Jesus é uma coisa boa, Jesus não é algo tão bom, os sinais do seu retorno são coisas aterrorizantes, são coisas devastadoras, coisas que não faz nenhuma pessoa em sã consciência feliz.
Então vamos abordar um pouco desses sinais que os cristãos creem que conforme se evidencia esses sinais, e foram coisas que sempre ocorreram na história da humanidade, mas que se acontece hoje em dia, isso evidencia que Jesus deve estar voltando, deve estar retornando. Vamos lá. Terremotos e sofrimento das mães. Se você ler o capítulo 24 de Mateus, por exemplo, quando fala-se sobre os princípios das dores, você vai observar no texto de diversos sinais da volta de Jesus. Não há ali um único sinal bom, um único sinal que caracteriza a felicidade de uma pessoa. Muito pelo contrário, é um sofrimento coletivo, principalmente daqueles que seguem a Jesus. Ou seja, a pessoa ela é chamada não para ter uma vida abundante, conforme está em João 10. O mesmo Jesus que fala que veio para que aquele que cresce nele tivesse uma vida abundante, oposto ao ladrão, né, que veio para matar, roubar, destruir, que eu já também tenho vídeo aqui no canal referente a esse tema. Os sinais que precederiam o retorno glorioso de Jesus seria terremoto e sofrimento das mães. Hoje você vai na igreja, você tem até consagração de crianças, e existe a passagem na Bíblia, não me lembro, no próprio Evangelho de Mateus, se não me falha a memória, que Jesus ele fala que o reino de Deus é das crianças, não deixa as crianças chegarem até ele. Então, ou seja, mostra que Jesus teve um afeto por crianças. Mas por que não teve por essas crianças vítimas que vão sofrer, não tem culpa do sofrimento que precederia a sua volta, o seu retorno? Então, tem outro ponto aqui também, né? Enganadores em nome de Cristo, os falsos pastores ou os falsos cristos, porque Jesus ele não é o único Cristo dentro da Bíblia. Surgiriam outros Cristos. No livro de Atos mesmo cita, se não me engano, 2 Cristos, né? 2 pessoas que eram candidatos a Messias no período de Jesus. Mas somente ele era o verdadeiro. De se suspeitar. Além do mais, nos dias de hoje, você tem aí diversos pilantras, picaretas, pessoas sem uma boa índole. Utiliza a Bíblia, o Evangelho, de forma descarada, enganando as pessoas. Sobrevivem, né? Com trabalho de pastor, de apóstolo, de bispo, sem trabalhar, sem pegar um trabalho no patente mesmo, real, e enganando as pessoas. Tá? Então, ou seja, isso é um dos sinais maravilhosos que antecederia a vinda de Jesus. Violência, né? Eu vos dou a paz, a minha paz vos dou, conforme está lá em João 14. Mas como que uma pessoa que vive num ambiente de guerra, de violência, ela vai viver em paz? Jesus ele fala que um dos sinais que precederiam, aliás, os crentes creem, os pastores pregam que um dos sinais que precederiam o retorno, a volta de Jesus, que está muito breve para acontecer, desde o final do século I, que a igreja aguarda isso, seria a violência, o aumento da violência. Olha que coisa boa, olha que coisa legal. Fome, né? Também tem uma relação com o surgimento das guerras, rumores de guerras, violência, obviamente também a fome, né? Enfim, é um dos sinais. A fome ela tem uma ligação com a guerra, né? Que também seria que é um dos sinais do retorno de Jesus. Guerras, rumor de guerras, nação se levantando contra outra nação. O esfriamento do amor, né, e da violência. Também já comentando, tudo uma coisa ligada com a outra, né? Enfim, você, crente, meu amigo cristão, que vai numa igreja, que dá crédito, que crê que a Bíblia é a palavra de um Deus bom, justo, misericordioso, eu convido você a fazer uma reflexão real, por conta própria. Procure ler esse texto de Mateus 24 na íntegra, em várias versões de Bíblia. Não leia só numa Bíblia só, não fique só na pregação. Porque não existe um único pastor que vai ler o texto totalmente na íntegra. Porque o texto de Mateus 24 é claro que a mensagem ela não era para os dias de hoje, não é para os nossos dias, não é algo para um futuro muito longe, era para um futuro próximo daquela geração, daquelas pessoas que estavam ali com Jesus. Então reflita, se Jesus é uma coisa boa, realmente, você não é obrigado a concordar comigo. Se você quiser continuar crendo, confessando, afirmando que Jesus é uma coisa boa, você está dentro do seu direito. Porém, eu como uma pessoa cética, que eu observando isso, a minha racionalidade, né, o meu raciocínio, a minha mente não permitiu mais ver isso aqui como uma coisa boa, como sinal de um ser bom, misericordioso, enfim, amoroso, me fez refletir que a melhor coisa que faz é que realmente Jesus não volte.
E outra, isso aqui também não poderia indicar a volta de Jesus, porque foram coisas que sempre aconteceram na história da humanidade. O homem sempre esteve em guerra, sempre teve violência, sempre teve fome, sempre teve doenças. A mulher grávida sempre sofreu, principalmente as pobres. Enfim, todos os sinais que precediriam a volta de Jesus, terremotos, né, as tragédias, as catástrofes também, que não é uma coisa boa. Então, ou seja, fica essa questão. Se Jesus realmente ele é algo bom, por que os sinais da sua volta é somente coisas ruins? Enfim, eu deixo essa reflexão para vocês, beleza? Um grande abraço aí para as pessoas que têm comentado aqui o canal, tá? Pouco a pouco vou responder os comentários. Eu tô aqui passando por uma congestão nasal, assim, não tô muito legal nesses dias, mas eu continuo firme nos estudos para poder trazer aos amigos aqui as melhores análises, né, sobre doutrinas religiosas, sobre a própria religião, a Bíblia, a teologia, islamismo, enfim. Procuro sempre trazer o melhor, beleza? Dúvidas, críticas e sugestões, os comentários estão abertos. Deixe seu like caso você tenha gostado do vídeo e se inscreva-se no canal se você é novo por aqui. Muito obrigado, um forte abraço e paz.